Olá, meus amores, bons dias! Olha, nós aqui de novo, bem juntinhos, para mais uma manhã de leitura inicialmente e de aula. Além do nosso momento de leitura, lá na plataforma vai ter alguns vídeos, que são vídeos bem concisos mesmo, são vídeos muito interessantes, que aí eu gostaria que vocês assistissem porque esses vídeos vão apoiar vocês na resolução das atividades. Leiam e releiam os textos várias vezes, por isso essa questão da leitura que eu tanto insisto. Leiam e releiam os textos várias vezes. E aí eu queria pedir uma coisa a vocês, depois que vocês assistissem os vídeos, lessem os textos, resolvessem a atividade, eu gostaria que vocês criassem aqueles mapas mentais que a gente sempre fala também, e que depois disso vocês pedissem um adulto para assistir vocês falando sobre o que vocês aprenderam. Façam de conta que vocês vão dar uma aula, uma palestra para um adulto da família, o pai, a mãe, o irmão mais velho, enfim. Coloque ele sentadinho lá na poltrona e manda brasa, como diz minha mãe, manda brasa. E dê a sua aula, dê a sua explicação, da forma como você realmente compreendeu. E aí depois você pede para esse adulto acompanhar o seu material e lhe dar uma dica de como é que foi, uma nota, digamos assim, uma nota de como é que foi a sua aula. Porque, olha, quando você consegue, a gente já falou isso em outros vídeos e eu estou reforçando aqui. Quando você consegue explicar para uma outra pessoa o que você aprendeu e essa outra pessoa compreende perfeitamente a explicação, está garantido o seu conhecimento. E aí não tem essa de depois você dizer, ai, mas me deu um branco. Não. Quando você assimila realmente o conhecimento, garante realmente o conhecimento, as suas habilidades de conhecimento, é para sempre. Aquilo ali, daqui a 10 anos, quando você estiver fazendo o Enem, seja lá o que for, que você lê algo semelhante, você vai dizer, olha, isso eu já sabia, porque isso eu já aprendi lá com a Pro Rose. Então, façam isso, ó, façam isso que é sucesso. E vamos lá para a nossa leitura diária. Olha, hoje e a partir de agora a história começa a ganhar um... Sabe quando a gente fala em produção textual na questão do conflito e do ápice? A partir de agora a história será isso, conflituosa e apciosa. Então, a partir de agora nós estamos realmente... a gente percebe que basicamente cada capítulo vem com esse conflito e com esse ápice, mas a partir de agora essas questões conflituosas, essas questões de deixar mesmo o leitor com o coração na mão, vão ser bem mais fortes. E hoje nós estamos no capítulo 12, o capítulo 12, já vou logo adiantando para vocês que é um tantinho triste, mas na vida a gente também, infelizmente, passa por coisas tristes e por percas. E o capítulo 12 hoje é a morte de Fantine. A gente já sabe que Fantine é aquela moça muito bonita, dos cabelos lindíssimos e que passou também por maus bocados, apenas pelo fato de ter tido uma filha e não ter se casado. Então ela teve que deixar a filha dela com aquela família horrível que a gente também já conhece, os Thénardier, e para mandar dinheiro para eles, que são os exploradores, os aproveitadores, ela passou por situações também muito difíceis na vida, a ponto de ter que vender o próprio cabelo e os dentes. E ainda ter se submetido a trabalhos muito desgastantes e passar mesmo por necessidades de alimento, de tudo. E uma coisa aliada à outra trouxe aquela doença que a gente sabe que ela está como se fosse um tuberculoso, alguma coisa desse tipo, que a gente vai ver hoje o que realmente é. Então vamos lá. O dia apenas despontava e Fantine, internada a pedido do senhor Madeleine, desde que desfalecera na delegacia, havia passado parte da noite com febre e com insônia, mas feliz, acreditando que o seu benfeitor, que não aparecia para visitá-la já fazia 2 dias, viajara para resgatar sua pequena Cosette das mãos dos Thénardier. Dormia um sono tardio quando foi despertada por uma mão em sua testa. Ela abriu os olhos e viu o prefeito à sua frente.
Depois de esboçar um sorriso, perguntou serenamente: E Cosette? Ele pegou a sua mão e disse: A Cosette está bem. Você tem uma filha linda. Logo, logo haverá. Mas é preciso que descanse, são ordens do médico. Fantine tossia a todo instante e por isso não falou nada. O homem, até então conhecido como Sr. Madeleine, continuava segurando sua mão e olhava para ela com uma certa ansiedade. Ela tinha ido até ali para contar, ele tinha ido até ali para contar-lhe algumas coisas, mas agora hesitava. De repente, quebrando o silêncio, Fantine exclamou: Eu estou ouvindo, meu Deus. É a voz dela. É a voz da minha Cosette. É sim, é a voz dela. Não era. Era a filha da zeladora ou de alguma das operárias que brincavam no pátio. Um desses acasos que parecem fazer parte dos acontecimentos tristes. Depois de alguns minutos, a voz da criança foi se apagando lentamente até sumir de vez. Fantine ainda ficou tentando ouvi-la por algum tempo e depois continuou falando para si mesma, com a cabeça no travesseiro. Como nós vamos ser felizes? Primeiro nós vamos ter o nosso pequeno jardim, não é, Senhor Madeleine? O Senhor prometeu. Ela vai poder brincar e correr atrás das borboletas. Ela depois vai aprender a ler, vai para a escola. Ela vai também fazer a primeira comunhão. Quando será que ela vai fazer a sua primeira comunhão? Será que vai demorar muito? E se pôs a contar a idade da menina nos dedos, e na mesma hora começou a rir. O senhor Madeleine havia soltado a mão de Fantine. Ela tinha escutado aquelas palavras, ele tinha escutado aquelas palavras como quem escuta o vento. Os olhos fixos no chão, o espírito mergulhado em uma reflexão profunda. De repente, a paciente calou-se. O senhor Madeleine levantou os olhos e viu no semblante de Fantine o terror concretizado. O seu rosto, até então radiante, empalidecera. Os seus olhos, arregalados de medo, pareciam fixar algo aterrador no outro canto do quarto. O senhor Madeleine se virou para ver o que era. Era o Javé. O que será que o Javé quer, minha gente? O inspetor trazia um mandado de prisão expelido pelo promotor de Aras nos seguintes termos: o inspetor Javé prenderá a pessoa de nome Senhor Madeleine, prefeito de Montreal-Sumé, que na audiência ocorrida na data de hoje foi reconhecido como o forçado em liberdade Jean Valjean. No instante em que os olhares dos dois se encontraram, Javé tinha uma expressão medonha. Nenhum sentimento consegue ser tão assustador quanto o da felicidade. E era o rosto de um homem mau que acabara de encontrar seu condenado. Javé, naquele instante, estava no céu. A humilhação de ter se equivocado por alguns minutos com aquele Champmathieu era agora substituída pelo orgulho de saber que estava certo o tempo todo, desde as suas primeiras suspeitas. Ele voltara a personificar a justiça, a luz e a verdade, na sua missão divina de aniquilar o mal, embora não se desse conta disso. Fantine, no entanto, não sabia de nada do que havia acontecido em Arras e não teve dúvidas de que o inspetor estava ali era para prender a ela Fantine, uma outra vez. Senhor Madeleine, me salve, por favor, gritou ela desesperada. Jean Valjean a tranquilizou. Calma, não é por sua causa que ele está aqui. Chega de conversa e vamos depressa, ordenou Javé, lançando sobre Jean Valjean um olhar que mais parecia um gancho com o qual arrastava violentamente suas miseráveis presas para os braços da justiça. Fantine viu então uma cena que nem os seus mais obscuros delírios de febre imaginaria ver. O inspetor Javé, agarrando pelos colarinhos o senhor Madeleine, que curvava a cabeça, inteiramente submisso. Senhor prefeito, gritou Fantine. Javé soltou uma grande risada, num esgar terrível, que deixou ver todos os seus dentes.
Não tem mais nenhum senhor prefeito aqui, ele falou. Jean Valjean não tentou se soltar das mãos que o segurava pela gola e disse apenas: Javé. Javé o interrompeu. Javé não. Senhor inspetor. Eu sou o senhor inspetor. Eu sou a lei. Jean Valjean virou-se para ele e sussurrou para que a Fantine não escutasse. Me dê 3 dias para eu ir buscar a filha dessa mulher. Eu pago o que for preciso. Venha comigo, inclusive, se você quiser. Você só pode estar brincando, disse Javé aos berros. Está pedindo 3 dias para fugir com a desculpa de vai buscar a filha dessa mulher. Fantine estremeceu. Buscar minha filha? Então ela não está aqui ainda? Onde está Cosette? Ô, senhor Madeleine, onde está Cosette? Senhor prefeito, por favor, cadê a minha filha? Fique quieta, gritava o Javé, encarando Fantine. Eu já disse que não existe mais senhor Madeleine, nem senhor prefeito. Aqui existe um ladrão, aqui existe um forçado, aqui existe Jean Valjean. É isso que aqui existe. Fantine ergueu o corpo no sobressalto, apoiando nos braços nas suas 2 mãos. Olhou para Jean Valjean, olhou para Javé, abriu a boca como se fosse falar, mas só se ouviu um som cavo sair do fundo de sua garganta. Sua mandíbula travou e ela estendeu os braços numa agonia convulsiva, como quem se afoga. Depois tombou sobre o travesseiro, a boca, os olhos, sem mais nenhum brilho aberto. Ela estava morta. Jean Valjean pousou lentamente a mão sobre a mão de Javé, que o segurava pelo colarinho, e abriu como se abre a mão de uma criança, olhando-o diretamente nos olhos e disse: Senhor Javé, o senhor acabou de matar essa mulher. Jean Valjean viu num canto do quarto uma cama de ferro, em péssimo estado, onde as irmãs dormiam quando tinham que passar a noite cuidando de algum paciente. Foi até lá e, com a força que o caracterizava, arrancou a cabeceira, a barra mais forte. Javé recuou até a porta assustado. Armado com a barra, o Jean Valjean se dirigiu com toda a calma até o leito de Fantine e ficou a contemplando. Depois inclinou-se em direção a ela e sussurrou algo em seu ouvido. Em seguida, tomou entre as mãos a cabeça dela e aconchegou no travesseiro. Por fim, fechou-lhe os olhos. O rosto de Fantine, naquele instante, parecia estranhamente iluminado. Feito isso, Jean Valjean levantou-se e foi caminhando em direção a Javé, que estremeceu ao ver aquela figura assustadora, transbordando de ódio, e aproximou-se dele. E agora disse: Agora pode me levar. Javé o conduziu imediatamente à cadeia da cidade. Viu só, como eu tinha dito, que agora os conflitos vão ser muito mais intensos, porém as reflexões também. O Javé, após descobrir que Jean Valjean realmente era Jean Valjean, voltou a ser aquele homem detentor da lei, aquela pessoa soberba. E mesmo sabendo de toda a bondade que o Jean Valjean tinha feito, tanto por aquela cidade como pelos seus arredores, ele não mudou a vida apenas dele, ele mudou principalmente a vida de uma comunidade inteira. Porém, isso não pesou nem para a justiça, e principalmente para Javé, que o conhecia desde as épocas das galés e que sabe que o único crime que este moço cometeu foi o de ter roubado um pão para matar a fome dos sobrinhos em um período de frio e de escassez que ele passou
na sua juventude. Então, a gente pensa um pouco mais sobre isso e amanhã a gente vai ler o novo capítulo, porque com certeza o Jean Valjean não vai se dar por vencido, até porque ele tem que organizar o enterro de Cosette, que infelizmente faleceu, não aguentou, e ele precisa salvar a garota, ele precisa buscar Fantine, porque ele sabe, ele imagina, por tudo que a Cosette já o contou, de que ela não está em boas mãos, e nós sabemos que ela não está em boas mãos. Então, amanhã a gente continua a nossa leitura. Meus amores, façam as leituras de vocês em casa, busquem outros livros, leiam com a família, pois o ato de ler com os outros, além dessa emoção que nos conduz, é também um apertamento de laços, digamos assim. Eu acho que o afeto, a cumplicidade de quem ler junto e de quem ler para o outro e de quem escuta essa leitura é sempre muito interessante. Então, leiam com as famílias de vocês, me contem como é que está sendo essas leituras e até amanhã. Um grande beijo.